Por incrível que talvez pareça, muitos gestores, eles não conseguem perceber as vantagens da análise espacial. Muitos começam a se questionar, por exemplo, sobre qual é a vantagem ou mesmo qual seria a necessidade de ter os meus dados espacializados na forma de mapas, realizar análises sobre esse mapeamento, em vez de apenas ficar preso ao uso de gráficos de barra, gráficos de pizza e assim por diante. Embora não podemos deixar de reconhecer o grande valor para uma compreensão de um determinado fenômeno que existe no uso de gráficos de diversos tipos, a análise espacial ela oferece vantagens que são realmente um diferencial nos seus estudos. Vamos dar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Então é importante entendermos bem, pois muitos gestores, inclusive gestores públicos, deixam de investir em geotecnologias, deixam de investir em análise espacial para entender a sua área de trabalho, por simplesmente não compreender as potencialidades. Então vamos entender aí quais são as vantagens. Como exemplo, vou citar aqui para vocês um mapa temático. Esse mapa que está aí na tela, ele representa o IDEB para o estado da Paraíba no ano de 2007. Então vejam bem, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então a ideia desse mapa é que quanto mais escuro está a cor dele, é porque o município tem um maior índice de desenvolvimento, note bem, da educação básica. Então pensem comigo, pelos dados aí, o município que ele possui o maior IDEB é esse que está aqui em destaque, na metade do estado, que é o município de Várzea. Então, com o mapa temático, nós conseguimos fazer essa identificação de Várzea como sendo o município com IDEB para essa situação aqui, para este cenário. Talvez alguém diga assim, mas isso daí, saber que Várzea é quem na ocasião tinha o maior IDEB, eu poderia fazer também usando, por exemplo, um gráfico de barras. Ia ter lá a lista dos 223 municípios da Paraíba, e quando fosse notar qual teve o maior gráfico, eu ia perceber que Várzea foi quem teve o melhor desempenho nesse sentido. Agora pensemos no seguinte, você sabe numericamente, perfeitamente pelo gráfico, que Várzea é o município que na ocasião tinha o maior IDEB. Entretanto, em especial se você não sabe onde fica Várzea, no contexto do estado da Paraíba, o gráfico ele pode contribuir para mascarar uma realidade. Vamos explicar melhor. Pelo senso comum, por uma ideia generalista, talvez nós teríamos a intenção de procurar dizer que o município que possui o maior IDEB seria a capital ou algum grande centro, que no caso aqui na Paraíba seriam a capital João Pessoa, aqui mais ao leste do estado, ou então Campina Grande, que é este município, que é um centro tecnológico, um polo tecnológico com muitas universidades e assim por diante. Só que, pelo gráfico lá de barras, você não tem informação da distância que existe entre Várzea e esses dois centros urbanos. Você poderia achar que ele fica próximo ou de João Pessoa ou de Campina Grande. Só que, como o mapa temático demonstra, ele não é perto de Campina Grande e muito menos de João Pessoa. Ok? Então, quando você olha para um mapa temático como esse que nós estamos visualizando, você passa a enxergar as coisas do alto. Você passa a enxergar de um ângulo de visão que simples gráficos de barra ou de pizza e assim por diante não oferecem para o usuário. Então, com base nesse mapa, talvez o usuário poderia agora se questionar, vendo onde fica a Várzea. Bom, se Várzea ela não fica perto nem da capital, João Pessoa, nem de Campina Grande, que é um polo tecnológico e universitário, por que Várzea tem um IDEB tão representativo, né? Será que é porque o administrador lá, ele realmente investiu bem na educação básica, ajudou o desenvolvimento lá das escolas? Ele é um gestor fantástico? Ou será, por exemplo, que é porque Várzea só tem 2 escolas? E 2 escolas é muito mais fácil de gerir do que 200, 300 ou mais numa capital ou num centro maior, como é o caso de Campina Grande. Então, questionamentos começam a ser levantados e que poderiam acabar passando despercebidos quando nós estamos trabalhando com gráficos apenas e não passamos a utilizar
o mapeamento do mapeamento temático. Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia, né, das possibilidades de análise que o mapeamento temático, a análise espacial, que ela nos oferece. Agora, o que é que nós concluímos disso tudo? Nós concluímos que o espacial, ele é especial. E também nós concluímos o seguinte, que quase tudo que acontece, ele acontece em algum lugar. Então, saber o local onde isso acontece, ter uma análise dessa distribuição espacial, de onde este algo acontece, pode ser fundamental. Então, essa referência aí do livro citado, ele descreve bem a grande relevância que existe em um projeto, em algum estudo, a utilização de métodos de análise espacial, tais como a que nós vamos considerar aqui, que é o uso de mapas de Kernel, certo? Então, lembramos bem isso, né, que o espacial, ele é realmente especial, ele oferece possibilidades muito maiores do que simples gráficos, embora o gráfico, com certeza, agrega valor também ao seu estudo. Se você gostou desse nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora gratuitamente em nosso canal. Você pode configurar para receber nossas atualizações diretamente em seu e-mail. Vejo você então no nosso próximo vídeo.